né? Quando essa orientação é dada aos diversos grupos na igreja, se nós pensarmos bem, há 2000 anos atrás isso foi relevante, nós ficamos aqui tanto tempo falando de homens, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens, escravos, tudo em função de tornar o evangelho mais belo, ornar a doutrina de Deus, e essas coisas continuam a falar para nós hoje. E a força motriz é a graça de Deus. Então acho que aí está o ponto dessa resposta. O que é a sã doutrina? Não é? O que vem a ser a sã doutrina? Tem gente que vai conduzir e forçar o entendimento de sã doutrina somente dentro da sua teologia peculiar. Mas Paulo não está aqui preocupado com 2000 anos de desenvolvimento teológico que nós temos. Paulo não está aqui fazendo teologia sistemática de Agostinho, de Lutero, de Calvino. O que é a sã doutrina no primeiro século? O que é a sã doutrina para esses dias, o ano 60? Não é? O ano 57? Eu acho que essa é a grande questão. E aí, às vezes, a gente facilmente taxa qualquer um de herege porque pensa um bocadinho diferente do que a gente pensa em detalhes filosóficos da teologia sistemática. Então, são questões aí. Eu acho que nesse ponto da pergunta do Rafael, só para finalizar, né, a gente pode colocar também assim, que esta sã doutrina está revelada, porque ele fala muito sobre a questão das redes sociais e tudo, né, como é que a gente acha. Isso é importante. Nós precisamos retornar ao conhecimento da palavra de Deus, porque esta sã doutrina, esta graça revelada, está revelada nas Escrituras. Óbvio, nós temos os pastores, nós temos os mestres, etc., que vão nos ajudar a interpretar esta graça revelada nas Escrituras, mas é aqui a fonte desta doutrina, é aqui a fonte desta sã doutrina, etc. E eu acho que ali é o grande ponto de atenção, principalmente para a geração mais jovem, né? O pastor Marcelo colocou essa questão assim, não está na teologia de Agostinho, não está na teologia de Lutero, de Calvino, e nem está num Rios de um Minuto. Esta sã doutrina não está revelada ali. Ela está revelada na palavra de Deus. Os jovens têm que desenvolver o amor de estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, não só ali para ser um ponto de convívio social. Eles têm que ter o hábito da leitura bíblica individual da sua casa, o seu hábito devocional, porque é ali que esta sã doutrina vai se consolidar, vai se revelar, se consolidar, etc. Né? Nós precisamos crer nisso. E ela vai cumprir, vai nos levar a um comportamento. Neste mundo perverso, devemos viver com... E ela vai nos levar a um comportamento. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Como é que nós vamos viver com sabedoria, justiça e devoção? Pois a graça de Deus foi revelada, trazendo salvação. Então, essa graça que foi revelada e nos traz salvação, nos leva a uma vida de sabedoria, justiça e devoção. E é aqui que a gente vai entender onde é que está essa doutrina, né? Esse conteúdo que eu recebo hoje me leva a isso, ele revela isso e me instrui a caminhar dessa maneira, porque muitas vezes o que faz é o que o Marcelo falou, cria a militância acerca de uma doutrina, de uma vertente teológica, etc. Exato. E não é isso que essa doutrina faz. Essa doutrina, ela transforma, primeiro, ela me traz a expectativa, vamos voltar lá no capítulo 1, né? Ela me traz a expectativa do Deus que não mente, me dá a esperança da vida eterna desse Deus que não mente. Por que me dá a esperança da vida eterna? Porque essa graça chegou a mim, me libertou do pecado, me fez uma nova criatura que agora pode viver com sabedoria, justiça e devoção. Que é o versículo 11 do capítulo 2 que a gente está lendo. Eu quero deixar um recado para você que ouviu essa mensagem aqui agora, esse trecho. Se você quer, jovem, se ambientar com a leitura bíblica, no canal do Teologando nós temos uma série que inclusive o pastor Marcelo Ferreira nos ajuda nessa série, que é a série Bíblia Simples, e lá você pode ver um pouquinho mais ali sobre como é que você se ambienta com o texto bíblico. Não deixe lá de curtir esse conteúdo, tá bem? Agora a gente já caminha aí para o capítulo 3, né? Então, essa parte, como o Paulo a gente debateu aqui agora, né? Paulo, entre o versículo 11 e o 15, vai dedicar-se um pouco mais a falar sobre essa questão fundamental, né? Para Tito não deixar de trabalhar essa questão fundamental da graça de Deus, manifesta ali através do sacrifício de Cristo, e como a gente já bem destacou, que é esta graça, e vê que isso é interessante, né? Porque Paulo agora está dizendo assim, e Tito, ele começa o capítulo 2 dizendo, tu, porém, ou seja, assim, essas são as coisas que Tito não pode esquecer. E é quase como se diga assim, agora, Tito, não esquece, tudo isso só vai acontecer se você estiver atento a anunciar esta graça, porque ela é quem fará essas coisas todas, né? Essa questão transformadora, etc., como está aqui dito nos versículos seguintes.